No segundo episódio da segunda temporada, abrimos a gaveta dos assuntos desconfortáveis e de lá salta, alegre e contente, a escala. Ansiosa, excitada, cheia de vontade de falar, atropelando-se nas palavras, normal, tendo em conta que passa meses consecutivos amordaçada e fechada, longe da vista, longe do coração. Bem-vindos à sessão de terapia para empreendedores inquietos. Hoje voltamos ao sofá, equipada com chocolate quente em quantidades industriais e uma caixa por abrir de Kleenex e tentamos calmamente, expira, lidar com a balança. Olá, eu sou a Ellie. Olá, eu sou a Billy e este é o episódio número 2 da temporada número 2 da Anitta no Trabalho. Olá, Billy. Olá, Ellie. Então, como é que está essa balança? Sabes que eu hoje sinto que é ao contrário, que não sou eu a pôr peso na balança, mas é a balança a pôr peso em mim. Esta coisa da escala assusta, mas assusta, não é? Sim. Sabes que início de ano, não é? E quando estás aí com os objetivos em ebulição, e já passamos pela fase dolorosa de definir os objetivos, definir a estratégia, fazer o plano para o ano, que somos confrontados com essas decisões também. E então a escala é uma dessas que normalmente surge quando pensamos na implementação. O que é que a escala significa e depois o sofrimento que tem trazido à Anitta. E o que é que tu entendes por escala? Para mim, escala é dimensão. Tem a ver com, numa ótica muito teórica, seria quase passar de ser freelancer para ser realmente, para ter uma estrutura com outros recursos, com outras pessoas. E para mim escala tem muito a ver com isso. Eu sei que não é uma definição provavelmente muito precisa ou muito correta, porque escala pode ser simplesmente o tamanho ou a dimensão dos projetos com que trabalhas, não é? Em que trabalhas. Para mim escala muito particularmente traz-me sempre ao pensamento a ideia de ter uma organização. E de ter uma organização que inclua pessoas e inclua competências diferentes e complementares. E é por isso que para mim tem esta conotação mais assustadora. O que é que para ti é a escala? Vai muito nesse sentido também que tu estavas a mencionar, portanto, pondo, se calhar de uma forma mais resumida, é ter mais pessoas nesta estrutura, pessoas a meu cargo, o que é completamente assustador. Como é que nós damos a volta a isto? Sim, no meu caso específico, e acho que o sentimento é o mesmo contigo, é uma questão de responsabilidade, não é? E uma responsabilidade quase social aqui, ou social mesmo, não é quase, porque é muito desconfortável e coloca uma pressão e uma responsabilidade muito, muito perturbadoras quase no trabalho, quando tu tens pessoas diretamente dependentes de ti ou dos teus resultados, quando deixa de ser só tu, não é? Quando deixa de ser um âmbito e um impacto ao nível individual, ao nível pessoal. Portanto, quando penso em escala, vem imediatamente isto à cabeça é uma das primeiras barreiras, que é, escala para mim não pode implicar, ou pelo menos não neste momento, eu não quero que implique ter essa responsabilidade a meu cargo, não é? Pessoas a meu cargo, pessoas que dependem de mim para terem um salário e benefícios e uma série de impostos pagos e segurança social e que só o risco associado, só o desconforto de pensar que não vou conseguir ou há sempre uma questão de poderes não conseguir. Isso para mim é assustador e, portanto, tento sempre fugir da questão escala. O problema é que ela persegue. Okay? E é muito insistente, pelo menos no meu caso, e o facto de ter sempre tido trabalhos com uma dimensão interessante, com uma dimensão muito substancial em organizações nunca menos de 400 pessoas, quer dizer, na Procter éramos, 130, 150 mil. O trabalhar sem ser numa organização, não é? Ou com uma organização, é novidade. É novidade e é uma novidade que eu acho que não me realiza a 100%, porque eu já percebi que tenho necessidade, ou que retiro muito mais, sou muito mais proveitosa, acrescento muito mais valor numa organização, ou quando estou em contacto e quando não estou a trabalhar sozinha.
e portanto ela persegue-me. Realmente é isso também que me assusta. E por outro lado, quando penso que não estou a dar um passo porque tenho medo, também sinto que me estou a autolimitar. Certo. A escala é, de facto, ter pessoas ao nosso cargo, sim, mas para podermos dar resposta a volumes maiores de trabalho e portanto, poder criar mais valor, sim, com todos os encargos que isso traz, mas o objetivo da escala é criar mais valor. Sim, portanto, o que é curioso é que a primeira coisa que nós pensamos é na responsabilidade de ter pessoas a nosso cargo. Portanto, como é que damos a volta a isto? O modelo que eu tenho com uma amiga minha, que é minha colega, é que quando chegam trabalhos de um dos nossos clientes, nós dividimos sempre esse trabalho ao meio. Sempre que eu tenho mais trabalho, divido com ela. Mas agora, de forma mais regular, tem sido um cliente de Londres, uma agência em Londres, que nos manda uns briefings e nós já temos a coisa tão aliada entre nós que funciona muito bem e é um prazer trabalhar com ela. Portanto, quando o pagamento desse trabalho chega, eu pago-lhe a parte dela. E tem sido este o molde que serve para as duas, mas isto não serviria para toda a gente, como é evidente, porque estes trabalhos surgem, quando não surgem a pessoa precisa mesmo de pagar a renda. O facto de estarmos sozinhas limita imenso aquilo que nós conseguimos fazer, o número de projetos a conseguimos chegar e eu acho que nos limita logo à partida porque nem sequer vamos à procura de tantos, se calhar. Portanto, a escala permitir-nos isso, era o que estava a dizer, criar mais valor, é conseguir, à partida, a tua predisposição já é completamente diferente porque não estás também a gerir, ok, tudo bem, eu vou tentar conseguir estes projetos todos, mas quantos projetos é que eu consigo gerir de cada vez? Sim, e para mim depois há outra questão que é muito assustadora, que é o procurar mais trabalho. Portanto, imagina que eu tenho uma estrutura de mais 2 ou 3 pessoas comigo, eu tenho que arranjar trabalho suficiente para as manter ocupadas a criar valor. Sim. E procurar trabalho na minha área, pelo menos, e não sei, se calhar é assim noutras áreas também. Na minha área é difícil, os preços estão muito baixos e é muito difícil. Eu quase que sinto que estando a fazer aumentar a escala e tendo pessoas a meu cargo, eu vou ter quase que as explorar. É difícil de explicar. Portanto, este arranjo, este acordo que eu tenho com a minha amiga e colega é um acordo que nos serve às duas e nos beneficia às duas. É pontual. Sim. Se eu tivesse pessoas a meu cargo, provavelmente eu teria ou que lhes pagar muito pouco, não sei, ou que arranjar uma forma de que elas também arranjassem trabalho e trouxessem clientes. Mas sim, eu adorava manter esta conversa super positiva, mas não sei como. Não, mas eu acho que dá para manter super positiva, porque eu ao longo do tempo, e já no podcast anterior falamos sobre isso, o meu objetivo este ano é mesmo ganhar escala, ter uma dimensão diferente do meu negócio. Quando comecei, foi numa ótica muito sou eu e vou à procura e vou tentar fazer contactos e tentar apresentar o meu cartão de visita basicamente e as minhas credentials, diz-se credenciais em português, mas usando como base outros freelancers. Preciso de um trabalho de um designer ou se preciso de um trabalho de um web developer ou se preciso de alguém com competências na área comercial ou se preciso de um fotógrafo. É muito à base de depois eu vou tendo contactos referenciais que nem sempre estão disponíveis, não é? Depois essa é uma das desvantagens, mas vou criando a minha carteira de profissionais que apoiam os meus projetos e vou mantendo isso controlado, não é? Portanto, eu consigo fazer os projetos dessa forma, mas não deixo de ser só eu a fazer toda a parte estratégica e de gestão do projeto e de assegurar que é tudo feito, não é? Portanto, é uma gestão muito eu. Se eu não fizer, não acontece. E então, o meu objetivo sendo ganhar escala, mas tendo este medo horroroso de ter pessoas diretamente dependentes de mim, eu estou a ver outras formas de conseguir ganhar essa escala. E então, há algumas estruturas interessantes. Há uma que eu tenho semi-trabalhada, que é ter alguém que entra como partner, que tem um trabalho mais de angariação de clientes, tem um perfil muito mais comercial, muito mais de pessoas e imensos contactos. Portanto,
já à partida com responsabilidades que cobrem uma parte das minhas, mas depois tem uma parte que eu não tenho, ou onde não sou tão forte. Mas o acordo que temos é nós estamos nisto juntos. Não há uma remuneração fixa para nenhum. O que acontece é que quando um projeto é angariado, quem angaria fica com uma percentagem, depois de custos, obviamente, fica com uma percentagem porque angariou. Tem um incentivo à angariação de clientes e de projetos. E depois é uma divisão com base nas responsabilidades e nas horas que são efetivamente dedicadas ao projeto. Portanto, tu ganhas aí alguma escala, não é? Ganhas aí alguma capacidade de ir a mais projetos, porque não é? Já tens mais alguém que te aporta algumas das tuas competências e, portanto, dá para dividir o trabalho, sem teres a obrigatoriedade ou sem teres um compromisso de estar a pagar um salário e de não teres um custo fixo. E, portanto, para mim, esse é um dos caminhos que vou explorando. É um bocadinho como no mundo dos... este tipo de contratos é muito comum na advocacia, não é? Tens os partners, e os partners têm uma parte que fica para a sociedade, têm uma parte que fica para cada um dos sócios pela angariação ou depois pelas horas que efetivamente trabalha no projeto. É uma das que eu tenho explorado. Ou outra são parcerias. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho gostado de ver é com agências com quem eu trabalhava no passado, que têm uma competente mais ligada à comunicação, ou design, ou digital, em que não tem uma componente estratégica tão forte. E a ideia que ando a namorar é eu, em alguns dias, visto a camisola deles e trago-lhes ou aporto-lhes uma parte estratégica e, portanto, posso aumentar o âmbito dos projetos deles ou das colaborações que eles têm com clientes existentes ou outros clientes, e eles depois têm as competências todas mais na área de comunicação, ou de design, ou de que seja, já mais numa ótica mais execucional também. E, portanto, os meus custos estão menores porque estou numa ótica de parceria, mas também tenho acesso a uma carteira de clientes maior, mais interessante, se calhar. Tu achas isso viável, procurar esse tipo de parcerias? Ou não sei se já experimentaste sequer. Eu tenho que dizer que, obviamente, sendo eu como sou, nunca tinha posto esses nomes nas coisas. Contudo, como sempre, eu reparo a posteriori que já experimentei e que gostei e que funciona. Portanto, enquanto tu falavas, eu tomei notas. Gostei muito da parte do alguém como partner. Então, sim, de facto, neste molde que eu tenho com esta minha amiga, e Joana, se eu estiver a dizer uma mentira, tu chega-te à frente e diz-me, nós temos muito essa cooperação. Portanto, ela telefona-me, olha, tenho aqui um trabalho, não consigo dar resposta, vou-te passar o contacto, queres? E eu faço a mesma coisa com ela. E tem corrido muito bem com esta pessoa com quem eu já trabalho há muitos anos, que sabemos muito bem como é que cada uma trabalha. Temos a nossa colaboração muito aliada, funciona muito bem. Claro, tenho sempre medo, como é que eu ia dizer, do desconhecido, não é? Tenho medo e se arranjar outra pessoa e não funcionar tão bem, como é que vai ser? Mas chego à conclusão que nós às vezes também temos angústias sobre coisas que depois nunca não se concretizam. Isto a propósito do primeiro modelo como partner. No segundo modelo, como parcerias, e de emprestar os teus conhecimentos, as tuas competências a outra organização, a outro cliente, sim, no fundo o trabalho de consultoria também é um bocadinho assim. Na medida em que, se calhar, a diferença na consultoria é que te paga o projeto à partida. E na parceria, se calhar, avançam um bocadinho no escuro para ver se funciona ou se não funciona. Faço um bocadinho essa distinção. Quando já existe um projeto que já foi adjudicado e que vai ser pago, quando se juntam duas equipas diferentes ou duas pessoas diferentes para criar um objeto novo e eventualmente vir a fazer dinheiro com ele no final. Eu vejo muito proveito em complementaridade. Até porque cada cliente que tu consegues e que convertes em cliente, há um esforço ali, há um conhecimento, há uma forma de trabalho que eu acho que é desperdício desaproveitar, não continuares a trabalhar. Só que às vezes é verdade que tu não tens todas as competências contigo, ou tens uma parte e não tens o resto. E, portanto, se tu conseguires continuar a trabalhar com um cliente ou até ir a outros
com uma capacidade aumentada, ou seja, do que tu consegues fazer, eu acho que beneficia, eu acho que aqui cria algumas oportunidades adicionais. Pelo menos essa é a minha esperança, porque esse é o caminho que eu estou a tentar seguir. Se não funcionar, vemo-nos daqui a um ano com um novo OGSM em frente e a dizer: estou à procura de emprego na área XXX, se conhecerem alguém, eu envio o meu CV. Mas a verdade é que acredito que isso é um modelo que funciona e que pode funcionar e pode trazer mais oportunidades e, obviamente, depois mais ganhos para as partes todas. Sim, eu acho que sempre quando tu te associas a outra pessoa, seja de forma mais permanente, seja de forma mais pontual, seja em que regime de aliança for, quando a coisa corre bem, abre portas para outros contactos, outras competências, outros públicos. Por exemplo, eu agora vendo as minhas competências a uma empresa, mais do que uma empresa, mas a uma empresa com uma colaboração que requer 3 dias por semana. É uma área completamente diferente. Estou a fazer um trabalho que, como é que eu ia dizer, estrategicamente é muito parecido, a execução é muito diferente, porque o meu trabalho como designer é escolher como é que eu vou contar uma determinada história e depois pô-la no papel ou no ecrã. Eu aqui estou a contar uma história que é um bocado diferente e o formato é um bocadinho diferente. Portanto, eu estou neste momento a fazer documentação para software. Portanto, é uma mudança radical de indústria e, se calhar, da parte da execução, não é uma mudança radical na parte estratégica de... E de competências, se calhar, não é? Sim, isso não é. Eu vejo isto um bocadinho como o prolongamento era um prolongamento que eu não esperava, mas um prolongamento dentro da minha área de competências. E o que eu estou a gostar mais é que me expõe a realidades completamente diferentes, a pessoas completamente diferentes, a modos de pensar completamente diferentes. E isso acaba por expandir completamente o meu mundo. Bem, em inglês diz-se "when it rains, it pours". A verdade é que estive muito tempo com muito pouco trabalho. E a partir do momento em que comecei a ter mais trabalho, comecei a ter muito trabalho. E tem sido quase difícil dar resposta às coisas todas. E atenção, eu não estou a dizer que é mau, eu estou a dizer que é bom. É muito bom e estou muito contente com isso. Mas eu também sinto que acaba por ser uma consequência destas pequenas aberturas e de parcerias e de abrir a porta a pessoas novas e a contactos novos. Claro, uma pessoa quando está a começar um projeto, está meses a ir aos eventos de networking, a ir falar com pessoas, a ter que fazer o seu elevator pitch. E daí a 3 anos, ou 4, ou vá 2, começa a notar e começa a juntar os pontos e ver, pois, se eu não tivesse ido àquele evento, não sei o quê, não tinha conhecido a pessoa Y, não tinha... A outra pessoa não se tinha lembrado de mencionar o meu nome e de sugerir o meu nome para qualquer coisa. Portanto, isto acaba por ser um crescente que depois culmina, em algum momento culmina e vê-se assim uma coisa grande a acontecer, como no caso eu de repente arranjei 2 clientes novos. Claro, tudo na mesma semana, comecei a trabalhar em 2 sítios diferentes, com 2 clientes diferentes, para além do trabalho que eu já faço aqui no ateliê. Sim, no fundo estás a querer dizer que, por um lado, a Rita Plica tem toda a razão e nós temos é de sair da nossa caixa e ir falar com as pessoas. 1. 2. Ai, que senti-me tão própria. Segundo ponto, há claramente vantagens, claramente sinergias de colaboração com outras pessoas, com outras entidades, com outras agências, com quem quer que seja. Porque, por mais que possam ser pontuais ou de curto prazo, sendo nós bons profissionais que somos, olha o telefone a tocar, os currículos a serem pedidos, sendo nós bons profissionais, depois o impacto que deixamos é positivo, por onde passamos. E, portanto, se não for imediato, daqui a noutra oportunidade alguém se vai lembrar e vai falar da Billy, porque conheceu a Billy, trabalhou com a Billy no projeto X e ficou muito bem impressionado e, portanto, eu acho que também isso é uma construção também. Tu estavas a dizer de passar X tempo, a partir do momento em que temos o nosso projeto e temos de ir fazer networking e temos de tentar encontrar os espaços onde nos movimentarmos e onde darmos a conhecer-nos, isto também, não é? Isto, tentar estabelecer parcerias também é uma construção, não é? Não é imediato e não é algo que tu consigas com qualquer pessoa, ou com qualquer agência, ou com qualquer parceiro, e depois também não queres.
E depois há uma parte que eu acho que também é importante, que é, primeiro não há fórmulas mágicas, não é? E o que funciona para ti provavelmente pode não funcionar para mim ou, não ou funcionar com outra pessoa, mas também nos permite isso, não é? Há aqui várias soluções flexíveis, é tentar encontrar um caminho e é explorar. E provavelmente vai haver algumas oportunidades que vão surgir pelo caminho e que vamos ter de ser fortes o suficiente para dizer que não, porque podem ser muito apetecíveis, mas depois não têm a ver com a nossa essência, ou são objetivos e posições e valores e princípios diferentes, e depois obviamente que essas coisas vêm ao de cima todas, não é? Eu acho que tens razão quando dizes é um caminho e é uma construção, e é uma exploração, não é? E ver o que é que funciona com cada um de nós. Eu diria que não há fórmulas, há algumas coisas que acho que nos podem ajudar e podem servir também para os nossos ouvintes. Uma delas é tenham paciência, como em quase tudo. Mas voltando ao tema da escala. Mas estivemos sempre a falar de escala, não foi? Sim, e de networking e crescimento. Portanto, quando nós começamos como startups, somos nós próprias, sozinhas. Portanto, fazemos tudo sozinhas. Temos uma visão absolutamente geral e temos uma to-do list que não termina nunca, porque há sempre qualquer coisa dentro das tarefas em que não estamos tão à vontade que vão ficando para trás, não é? Como é evidente e normal. As coisas em que estamos mais à vontade vão avançando. As coisas em que depois não estamos mais à vontade, mas têm que ser, lá vão saindo, uma pessoa engola em seco e vai fazendo. Mas depois, quando começamos a ganhar escala, eventualmente por termos ido crescendo organicamente, ou então porque houve entrada de fundos de investimento, portanto, de um investimento exterior, depois a seguir passa-se para uma nova etapa, que é a etapa ali em que já não é bem startup, está-se a instalar e tem de começar a crescer. E nessa altura do começar a crescer é todo um novo rol de desafios que nunca tínhamos tido até ao momento. E isso é uma coisa que eu estou a sentir e que estou a gostar muito, porque é um desafio novo para mim, num dos clientes em que eu trabalho. Já não é uma startup, já está instalada, está a ganhar escala, bastante escala, a contratar muitas pessoas, e de repente há uma série de procedimentos que ainda não estão esquematizados e que, de repente, temos que os esquematizar, porque se não os esquematizarmos, vamos perder N tempo a fazer processos que são tipificados, que vão ser iguais, mas a fazê-los um por um. E, claro, dada a dimensão que eu tenho aqui no ateliê, que sou eu sozinha, e eventualmente me associo a uma pessoa ou outra pessoa em que as coisas se conseguem resolver de forma pontual e orgânica naquele momento, esta é uma realidade completamente diferente, que eu acho que também deve ser uma experiência que se calhar ainda não tiveste, porque para quem estava na Procter, tudo isto já estava super esquematizado. Sem dúvida, nós costumávamos brincar com o death by process, porque obviamente havia um processo para tudo e quando tu entravas para uma função, tinhas formação, sabias exatamente quais eram os processos todos a seguir. No momento em que te esquecias do carregador do teu computador em casa, tinhas de fazer um ticket para helpdesk. As coisas mais básicas, havia um processo para tudo. Mas é verdade que num dos projetos onde estou agora, estou a passar por isso também, porque nem de perto nem de longe uma startup, mas uma empresa que foi crescendo, foi ganhando dimensão já com muito tempo de operação, muitas décadas de operação, mas em que tu chegas a um ponto em que paras que os processos foram evoluindo, foram sendo feitos pelas pessoas on the job, de acordo com as suas necessidades individuais. Portanto, vês processos muito dispersos, muito diferentes, muito inconsistentes, que chegas a um momento em que tens uma escala considerável e és ineficiente. E, portanto, o ponto que tu trazes é bastante interessante porque if you can make it right, sabes, desde o início, é fundamental, mas eu acho que é daquelas coisas que estão presentes, porque tu estás a pensar, ok, e as pessoas, e tenho as pessoas certas, consigo as pessoas certas, não consigo, os perfis são complementares, mas se calhar o operacional é onde provavelmente haverá algumas falhas,
E é por isso que eu defendo muito a complementaridade, ou seja, não contratar simplesmente nas áreas de trabalho core, que têm a ver com o teu produto ou com o teu serviço, com a tua oferta, mas também com a parte operacional interna e realmente depois ter pessoas que têm competências e que sabem, não necessariamente recursos internos, mas mais uma vez, nem que seja à base de consultoria, perceber formas de tornar isto eficiente, de assegurar que os processos existem e são claros e são eficientes e que há documentação e que quem vem de novo está equipado para adaptar-se rapidamente e entrar a trabalhar nos moldes que toda a gente. Sabes que eu, ao trabalhar sozinha, muitas vezes fantasiei precisava de contratar alguém para ser meu chefe. Ou então precisava de contratar alguém que tomasse conta de toda a parte administrativa e que eu me limitasse a fazer as coisas de que gosto. Quem não fantasia com isso? Oh. Já andei a tentar seduzir a PA do João. Mas não lhe pago, portanto, acho que não dava. Eu gosto da forma eloquente como tu colocas as coisas, portanto, não contratar pessoas que sejam exclusivamente do core, não sei o quê, Desculpa, eu estou a usar imensas palavras em inglês, estou a fazer um esforço para tentar pensar qual é a palavra em português que devo dizer. E tu estavas a dizer isso e eu a pensar, sim, nós precisamos sempre de contratar alguém que seja a mãe para pôr a ordem na coisa. Dito de uma forma, se calhar, um pouco prosaica, nós precisamos de alguém que ponha a ordem na casa, que arrume a casa, que crie os sistemas, que ponha a máquina a funcionar, lá está, que também se chama Chief Operational Officer. E eu adorava, acho que se calhar das primeiras contratações que eu teria que fazer, se fosse para o meu ateliê, seria precisamente uma COO e se calhar uma account. Olha, agora ficaste mesmo bem, porque não te saiu um COO ou um account. Gostaste? Sim, senhores. Fiquei corada, porque eu estava a pensar no COO. Olha, meu Deus, tanto sexy esta minha cabeça pequenina. Viste. E mais. E depois eu pensei que estava a ser demasiado sexista só falar no feminino, depois também disse o masculino. Agora, se calhar o que eu vou dizer é sexista e é uma generalização, portanto, como todas as generalizações, peca. Eu acho que as mães de família que têm que organizar tudo e gerir tudo, que são COOs da sua casa, têm especial experiência para desempenhar este papel. É verdade. Eu ainda não encontrei isso. Estou com esperança de que vá desenvolver um sistema infalível. Não, infalível não é, esquece, mas nada é infalível com a vida, não é? O que é infalível na vida? Nada é infalível na vida. É verdade. Por isso temos que aceitar isso. É verdade que eu acho que nos tornamos assim mega eficientes e process-driven com os 300 trabalhos de casa que temos de fazer. Sim. Adicionalmente ao trabalho de gente séria, não é? Sim, porque as mães não são sérias. As mães não são sérias. Não, mas sabes como os jogadores de xadrez que estão sempre a pensar nas 9 jogadas seguintes? Eu acho que a maioria, generalizo, ok? Portanto, vou pecar nesta generalização, espero não ofender ninguém com o que vou dizer. Mas nós estamos sempre a pensar 9 jogadas à frente. Eu acho que com este episódio nós já conseguimos alienar praticamente todos os ouvintes. Com todas as coisas que estamos a dizer. Pronto, enfim. Obrigada aos resistentes, obrigada. Estamos aqui a ganhar escala. Foi um bom episódio, Billy, eu acho. E a Anitta, foi bom enquanto durou. Não é? Foi. Temos quase certeza que vamos deixar de receber correspondência. Mas foi bom enquanto durou, como tu dizes. Foi bom enquanto durou. Olha, foi muito bom, gostei imenso. Caros ouvintes, os dois que ainda nos escutam, obrigada. Que já nem sequer são os nossos maridos. Pronto, é justo. Eu acho que nós temos aqui o tema escala, como é que eu ia dizer? Covered? Não, porque nada dá para cobrir a escala toda. Mas se calhar já falámos um pouco das estratégias que encontramos para os negócios mais pequenos como nós e
E Sim. sugerimos pelo menos alguns desafios de quando se começa a ganhar escala. Sim, isso eu acho que se alguém tiver algumas ideias para complementar, as sugestões são mais do que bem-vindas, que como já partilhei, este ano vou estar a testar muitos destes modelos. Portanto, aceitam-se sugestões. O carteiro toca sempre 2 vezes e a Anitta acorre a receber a sua correspondência. Abre os sobrescritos com um abre-cartas daqueles bem tradicionais e descobre com alegria que ainda há gente que lhe escreve. E é mesmo verdade. Nós nestes últimos dias, que se calhar foram o último mês, recebemos 2 comentários, 2 cartas, 2 missivas, 2 epístolas na nossa caixa de comentários da querida Anitta e não podemos deixar passar em branco essas partilhas tão interessantes. A nossa querida Naná, a comentar o episódio em que nós conversámos com a Constança sobre os objetivos do ano e como é que nos organizávamos para o ano novo, falou-nos... Bem, eu convido-vos em primeiro lugar a irem ler o comentário porque tem tanto sumo que não há forma de eu responder e falar de todos os pontos que gostaria de falar sem criar todo um novo episódio. Por isso, convido-vos a irem ler e desde já agradeço à Naná ter escrito. Obrigada. Obrigada, amiga do tricô. Yeah! Obrigada, Naná. A Ana, do From London with Love, by Ana, foi também um dos comentários que nos tocou particularmente nos últimos que recebemos. A Ana tem também uma história de empreendedorismo cá e, agora que se mudou para Londres, levou nas malas e bagagens também o seu projeto e inspirou-nos também com alguns dos temas que deixamos aqui um cheirinho. Podem vir a ser tocados num dos próximos episódios da Anitta. Obrigada, Ana. Obrigada a todos que nos mandam mensagens, também que nos mandam mensagens pelo Facebook e fazem os comentários. Por favor, continuem a partilhar os episódios, pelo menos assim o esperamos, apesar de notarmos que podemos ter alienado uma parte da nossa audiência. Mas continuem a partilhar porque é através de vocês que mais pessoas ficam a conhecer-nos e que podem também entrar na discussão. Por isso, obrigada e continuem! Yeah! E outro assunto, não é? Nós também devíamos pedir às pessoas para nos ajudarem a irem fazer reviews no iTunes. Acho que devíamos pedir às pessoas ajuda também para gravar alguns episódios que claramente não estamos a conseguir. Como comentávamos, também é um bom sinal, porque é sinal que estamos ligeiramente ocupadas. Sim, é bom sinal. E nós decidimos encarar esse intervalo entre episódios como estamos a fazer o que podemos e temos que ser generosas connosco próprias e aceitar que fazemos tudo o que podemos é o que dá neste momento. E obrigada então por estarem desse lado e terem paciência para esperar pelos episódios da Anitta. Nós estamos sempre a pensar na Anitta, mas nem sempre nos conseguimos sentar a conversar sobre a Anitta. Por isso, obrigada. A Anitta regressa ao trabalho a cada 2 semanas, mais coisa, menos coisa, com um ponto da situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anitta, ou então pelo facebook.com/Anitta no Trabalho. Obrigada por nos terem ouvido e por estarem aí, por irem, obviamente, partilhar este episódio com as vossas redes, obviamente também por 5 estrelas no review do iTunes, mas sobretudo por todo o feedback que nos dão e por sentirem que não estamos a falar para o vazio, estamos a falar para uma comunidade que se identifica e que responde e nem sempre partilhamos as mesmas opiniões, mas não é isso que realmente interessa. Por isso, obrigada. Obrigada e até daqui a algumas semanas. Até à próxima.